Alô, voltou o som, pronto. Pessoal, então como eu estava dizendo para vocês, mais uma vez bom dia, tá? Como eu estava dizendo para vocês, o grande lance da aula de hoje vai ser tentar antecipar o que vocês vão encontrar amanhã, tá bom? E antecipar não vai cair exatamente a mesma questão não, mas tem uma palavrinha dessa questão que vai fazer vocês lembrarem da aula de hoje. Entendido? Então foi o seguinte, eu vou avançar aqui rapidinho, ó. Vou nem passar por isso aqui não, vou direto para a primeira questão. Diz o seguinte, ó. Esse aqui foi uma prova do Enem do ano passado, tá? Só que uma prova, não a prova comum, a prova de Libras. Então vamos aqui nós, ó. Um jovem deseja comprar um carro novo. Usá-lo por 8 anos e depois revendê-lo. O quadro mostra em real, para 5 modelos de carro, o preço de compra, a despesa estimada de uso do carro, e olha, a primeira vez que essa palavra vai aparecer na vida de vocês. Por ano. Por ano. Por. A palavra por, quando ela aparecer na prova de vocês, ela vai indicar sempre uma PA escondida. Sempre um múltiplo. Pensa comigo, ó. Vai indicar um negócio que eu vou ter que multiplicar. Pensa comigo, ó. Se é R$1.000 por ano. 1 ano depois, 1.000. 2 anos, 2.000. 3 anos, 3.000. Está indicando o quê? Múltiplos de 1.000. Essa palavra por é forte. Quando aparecer essa palavra por na prova de vocês vão grifar. Porque nessa informação vai estar uma relação de proporção que vocês vão ter que construir na hora da prova. Uma relação de proporção vai sempre sair a partir dela. Tá tranquilo isso aí? Então ele disse, ó, o uso de carros por ano. A despesa estimada de uso de carro por ano. E o valor estimado de revenda do carro após 8 anos de uso. Então vamos nós aqui, ó, dei uma tabela e considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor, e aí vem a outra expressão ótima para usar na prova de amanhã. Despesa total. Quando eu quero uma informação total, despesa total ou custo total, eu sempre vou trabalhar com duas ideias. Primeiro, eu vou verificar se tem alguma despesa fixa pela qual eu passo. E segundo, eu vou identificar se tem alguma despesa variável na questão. E aí eu penso comigo, ó, se eu tenho um carro que eu vou comprar por 46 mil e depois eu vou vender ele por 14 mil reais, eu tive ou não tive um prejuízo nessa venda? Esse prejuízo é fixo. Esse prejuízo, ele é uma relação entre o inicial e o final, não importa quantos anos se passaram. Se eu comprei por 46 e vendi por 14, eu perdi 32 mil reais na brincadeira aí. Não importa quantos anos passaram. Isso aí é uma despesa fixa. Na informação bem do meio, o que foi que ele disse aí, ó? A despesa anual, despesa mensal, despesa por ano, despesa por mês, por ano. Então eu já sei que é uma despesa que eu vou ter que multiplicar pelo número de anos. Então é uma despesa o quê? Variável. Vai depender da quantidade de anos que eu tiver. Então seria um resultado aí de 2 cálculos separados. Eu calculo qual é a despesa fixa que eu tenho entre a compra e a venda, e depois eu calculo qual é a despesa anual que eu tenho, através de forma variável, multiplicando pela quantidade de anos pelos quais eu passo. Deu para entender como é que eu construí o raciocínio dessa questão? Então, essa ideia de informação total, por exemplo, qual foi o faturamento total de uma loja? Você olha se teve algum faturamento fixo, alguma coisa que a loja arrecadou de forma fixa, que ela sempre arrecada aquilo, e depois eu verifico se tem algum faturamento que seja
variável. O variável é aquele que eu multiplico. O fixo eu só faço subtrair e encontrar o valor direto dele. Aí, para resolver essa questão, o que foi que eu fiz? Eu peguei justamente essas duas informações e separei. A desvalorização eu encontrei como uma despesa fixa e a manutenção eu chamei de despesa variável. E aí foi isso que eu fiz a partir de então. Eu peguei, subtraí os dois valores e encontrei. Eu peguei a desvalorização como a diferença de preços, peguei a manutenção como o gasto anual multiplicado pelo número de anos. Aí eu peguei essa própria tabela que tem na figura aí de vocês, no papel de vocês, e embaixo eu construí outras linhas. Eu construí mais duas linhas embaixo dela. Ó. Olha o que foi que eu fiz. Ó. Na primeira, eu construí a linha subtraindo a primeira com a terceira linha. Aí eu peguei o 46.000 e o 14.000, subtraí. O que vai acontecer ali? 32. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa em todas as informações, todas as 5 operações. 55 menos 10 vai dar quanto? 45. Eu fui fazendo isso em todos eles, para eu descobrir a desvalorização de cada um dos carros aí. Encontrei uma outra linha. Vocês podem acrescentar essa linha na tabela de vocês aí. Depois disso, eu construí uma segunda linha. Só que a segunda linha, como é que eu construo? Eu vou pegar a linha que fala lá da despesa. Estão vendo a linha da despesa? Pego a linha da despesa e multiplico cada despesa pelo número de anos. Quantos anos se passaram nessa questão? 8 anos. Então eu vou pegar cada um desses valores e vou multiplicar por 8. Quando eu pego cada valor e multiplico por 8, isso eu tenho que fazer mesmo rápido na hora da prova, eu encontro esses valores aí. Como eu quero a despesa total, o que é que eu tenho que fazer? É só somar os dois valores. Quando eu somei os dois valores, facilmente aí eu percebo que o primeiro é aquele que teve a menor despesa. O carro 1 foi aquele que gerou a menor despesa. Se é o carro 1 é qual item da questão aí? Letra A. Está tranquilo até aí? Não entendeu? Então volta para lá, ó. Olha para as informações que estão marcadas de vermelho. Informações marcadas de vermelho são informações variáveis ou fixas? Fixas. O valor que eu compro e o valor que eu vendo é só um valor. Só existe um valor de compra, só existe um valor de venda. São valores que são o quê? Fixos. A variação entre o final e o inicial vai ser justamente o quê? A desvalorização do meu carro. Vai ser a despesa fixa que eu vou ter só pelo transcurso do tempo. O tempo fez meu carro perder, no primeiro caso, 32 mil reais. No segundo caso, ele perdeu 45 mil reais, daí por diante. Eu fui pegando o primeiro menos o último, primeiro menos o último, de cada um deles. Quando eu fiz isso, eu comparei valores fixos, não foi isso? O do meio não é a despesa por ano. Se é uma despesa por ano, o que foi que eu falei para vocês sobre essa palavra por? Ela sempre indica que você está trabalhando em cima de uma sequência. Sempre vai indicar que você está trabalhando em cima de uma proporção em relação a alguma outra coisa. Nesse caso, é em relação ao número de anos. Se é despesa por ano, se é despesa anual, eu tenho que pegar essa despesa e multiplicar pela quantidade de anos pelos quais eu vou passar. Deu para entender o que foi que eu fiz aí? Então, aí eu peguei a informação verde, a linha verde, e lembrei que ela só indica o valor de um ano. Como são 8, eu tinha que pegar cada um deles e sair multiplicando por 8. Aí eu saí na mão grande mesmo. Papelzinho ali do lado, fazendo a conta. 4.200 vezes 8. 4.000 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Aí eu fui multiplicando. Encontrei a despesa que é fixa. A variação fixa de valor. Encontrei a variação. Chato, mas é a variação variável. A despesa que é variável aí. A despesa que é por ano. Eu encontrei os dois tipos de despesa que incluem todos os meus cálculos sempre. Então, o que é que vai acontecer? É só somar os dois. Teve outra questão do Enem que caiu com relação a taxista. Vocês lembram o que acontece quando você pega um táxi? Assim que você entra no carro, já tem a tal da bandeirada. Ali é uma despesa fixa ou é despesa variável? Despesa fixa. A bandeirada, só em entrar,
Todo mundo paga. Não importa quantos quilômetros você vai andar dentro do carro. Ali é um valor o quê? Fixo. A bandeirada é um valor fixo. Agora, depois disso, à medida que você vai andando, vai passando o velocímetro, não vai? Então, tem um valor em reais por quilômetro que você anda. A cada quilômetro, aumenta um tantinho. Ali é uma despesa que é o quê? Variável ao longo da corrida. Aí, como é que eu encontro o total dessa despesa variável? Eu pego esse valor e multiplico pelo número de quilômetros que eu vou ter que andar. Só que na questão do Enem tinha uma pegadinha. Vocês notaram que quando vocês pegam um táxi, no começo da corrida, fica um mó tempão parado com a bandeirada no mesmo ponto? Porque naquela bandeirada, os primeiros, acho que 4, 5 quilômetros, não sei, estão incluídos nela. É como se fosse a consumação mínima dentro do táxi. Então, eu falo o seguinte, ó, suponhamos que a bandeirada represente 5 quilômetros. Ou seja, quem pega o táxi só em entrar já tem garantido 5 quilômetros. E ele disser para você que a cada novo quilômetro vai gastar R$2. Está incluído 5, e a cada novo quilômetro eu gasto 2, não é isso? Se eu andar 9 quilômetros, espera aí, se eu andei 9, eu tenho que lembrar que aqueles primeiros 5 é valor fixo ou é valor variável? Está no fixo. Então eu tenho que fazer esse descontozinho. Eu tenho que lembrar que no final
que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo trabalhar, adivinha com qual palavra? Pouco. Essa palavra aparece em pelo menos 3 situações na prova do Enem. Pelo menos 3 situações. Uma foi essa que eu falei para vocês, que é só a ideia de multiplicar. Vamos ver essa agora, como é que fica? A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. Qual é a palavra? Por. E qual é a informação? Distância por litro. Distância por litro. Eu estou criando o que com essa palavra por? Eu estou criando, nesse caso, outra operação. Estou criando a operação de divisão. Eu estou dizendo que você vai ter que comparar a distância percorrida com a quantidade de quê? De litros que eu vou consumir nesse percurso. E aí ele diz, ó, o gráfico apresenta a distância em quilômetros e o respectivo consumo de gasolina de 5 modelos de carro. E aí, se você prestou bem atenção no que eu falei, você vai olhar para o gráfico já tentando procurar informações para quê? Para fazer uma divisão entre a distância e o volume de gasolina que vai ser gasto aí no processo. Você vai ler o gráfico já pensando nisso. Quando você olha para essa informação, você destaca essa informação no texto, você já vai para o gráfico com outros olhos. Vamos lá, o que vai ser o carro mais econômico? Qual vai ser o carro mais econômico? O carro mais econômico vai ser qual? Mais econômico é aquele que faz mais quilômetros por litro. Mais quilômetros por litro. Espera aí, se ele faz mais quilômetros por litro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair pegando esse gráfico, ponto por ponto, e 145 itens, né, vão ser 105 pontos. Eu vou pegar de um por um e vou olhar quantos quilômetros ele fez, montando a fração, né, quantos quilômetros ele fez, e vou olhar quantos litros ele gastou nesse consumo. Só que olha o problema. Quem optou por essa solução aí? Onde é que está o ponto A? Onde é que está o ponto A? Ele não disse exatamente onde está o ponto A. Eu só sei que o ponto A está um pouco depois do 100. Então eu vou ter que trabalhar com uma ideia. Qual a ideia? Aproximação. Eu vou jogar aí 120. Pode ser que a minha aproximação dê um problema mais para frente. Mas eu vou arriscar, porque realmente no Enem eles colocam itens bem separados, para não ter muito problema na hora de fazer as contas. O primeiro, se eu considerar que ele percorreu uma distância de aproximadamente aqui 120, ele vai ter em volume, alô? Está saindo? Já Opa! Só foi essa mulher chegar, vai deu certo. Mas vamos voltar para cá, Alves. Então, ela está dizendo que eu devo falar no microfone mesmo, que não sai aqui para vocês. Então eu peço desculpa ao pessoal do interior aí, não estava sabendo dessa informação. Vamos tentar colocar o pessoal de volta na questão, tá bom? Então, nessa questão, eu estou falando em distância por litros. Eu quero saber qual é o carro que vai ser mais econômico. Então, eu vou ter que saber uma relação entre a quantidade de quilômetros e a quantidade de litros. O problema dessa questão é que alguns alunos têm uma dificuldade de escolher pontos por aproximação aqui. Eu vou fazer de conta que esse ponto é aproximadamente aqui 120 quilômetros. Se aqui for 120 e aqui for 10 litros,
eu vou ter um consumo de 12 quilômetros por litro. Se eu continuar nessa brincadeira para os pontos B, C, D e E, eu vou ter no ponto B, o ponto B aproximadamente não, exatamente 200 quilômetros, e eu vou ter quanto de consumo? 40. Então, simplificando, eu vou ter 5 quilômetros por litro. E aí, se eu fizer isso com o ponto C, com o ponto D e com o ponto E, eu vou ter 5 informações aí. Qual é desses o carro mais econômico? Parece que o carro mais econômico vai ser aquele que fizer mais quilômetros por litro. O que está fazendo mais quilômetros por litro, claramente está sendo o carro C de casa aí. Tá ok? Então, esse é o gabarito da questão. O gabarito é C de casa. Tudo bem? O gabarito é C de casa. Professor, vou passar rápido. Tinha um moedinho aqui. Mas é C de casa, que ele faz mais quilômetros. Mais econômico. Como é que um carro vai ser mais econômico? Quando ele andar mais com pouca gasolina. Não é isso? O gabarito da letra C de casa. O gabarito da letra C de casa. Só que tinha uma outra maneira de fazer essa questão. Qual seria a outra maneira? Seria assim, ó. Você, em vez de olhar para a fração, você olhando para a inclinação da reta. Mas por que inclinação, professor? Olha, cara, gráfico. Como é que é gráfico? Gráfico não é sempre um X e um Y. Quando eu falo em inclinação, eu estou falando em formar um triângulo retângulo. Então eu vou ter uma variação do Y e uma variação do X. Então, quanto mais inclinado, maior vai ser a minha fração. Se eu for tentar dividir o Y pelo X, eu vou criando frações, eu vou criando tangentes de ângulo. Então, quanto mais inclinado, maior vai ser a minha fração correspondente. Se eu estou falando que é distância por litro, se eu estou falando que é consumo, que é quilômetros por litro, estou falando em montar uma fração entre o número de quilômetros e o número de litros. Então, isso aí, sempre que for uma fração, eu vou representar através de uma inclinação. Nesse caso aí, aqui tinha uma informação errada aqui. Pense aqui comigo aqui, ó. Qual é o carro mais econômico? O carro mais econômico vai ser ele andar mais quilômetros com menos litros, não é isso? Uma quantidade certa de litros. Então, aquele que vai andar mais quilômetros vai ser o cara que vai ser mais interessante em relação ao consumo, vai ter o melhor consumo. Espera aí, eu não tenho sempre dois eixos? O eixo da distância e o eixo dos litros? Então, se eu quero que ele seja melhor na distância do que no litro, eu vou jogar a inclinação dele para perto de qual dos eixos? O eixo da distância. O carro mais econômico vai ser aquele que andar mais com aquela gasolina. Se vai ser o que vai andar mais, então vai ser aquele que a inclinação estiver mais perto do eixo de quem? Da distância. Então realmente foi o que eu disse, ó. O consumo será dado pela proximidade da inclinação em relação ao eixo da distância. Quanto mais perto da distância, quer dizer o quê? Que eu estou dando mais importância a ela. Se eu inclinar para o lado dos litros, eu estou dando mais importância a consumir. Eu quero consumir muito ou pouco? Pouco. Eu quero andar mais do que consumir. Então eu vou deixar a inclinação para perto de quem? Da distância. Deu para entender a brincadeira qual é? Sempre que eu quiser falar em inclinação, eu lembro que inclinação é valorização. Quando você está inclinando mais para cá, você está valorizando mais uma informação do que a outra. Então guarde essa ideia. Qual é a informação que vai ficar mais perto da inclinação? Aquela que for mais valorizada na questão. Se eu quero valorizar consumo, eu quero que ele ande muito. Então eu quero que ele ande com maior distância. Então eu vou botar o gráfico mais perto de qual eixo?
Do eixo das distâncias. Está tranquilo aí? Eu vou passar adiante. Aqui não tinha erro não. Tinha erro aqui, ó. Tinha marcado o errado aí. Ó, A, B, C. Eu estou pegando as inclinações, ó. D, e a inclinação é. Está errado ali, aquele círculo ali, tá? Qual é a inclinação que está mais perto da distância? Mais perto da distância. Qual é aquela que está mais perto da distância? O eixo da distância não está no X, não? O que está mais perto da distância é ou não é o eixo do X? É ou não é o C? É ou não é? Então ele é que tem melhor consumo. Ok? Ele é o carro que é mais econômico. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Repito, ó. Não tem uma inclinação? Não tem inclinação? Se você inclina para o lado dos litros, tu está querendo gastar mais litro do que andar. Se tu está inclinando para o lado do X, você está querendo andar mais do que gastar. Então é um carro que está sendo mais econômico. Ele está mais perto de qual eixo? Do eixo do X. Então, esse ponto bem aqui, ele tem uma inclinação que está dando valor, está valorizando quem? O eixo do X. Está indo mais para perto dele do que para perto do outro. Então é por isso que este carro aqui vai ser o carro que anda mais com pouco consumo. Então é o carro que tem melhor consumo. É o carro mais econômico de todos aí. Gabarito da letra C de casa. Está tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Passar adiante. Estava errado aí, era gabarito C de casa. Terceira questão. Outra palavra mágica. Outra palavra que vai aparecer na prova de vocês. Acada. Vamos ler aqui, ó. Rodrigo estava observando o pisca-pisca do enfeite natalino de sua casa. Aquele pisca-pisca da árvore de Natal. Ele é composto por lâmpadas nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. Amarelo, azul, verde e vermelho. Rodrigo notou que lâmpadas amarelas acendem a cada 45 segundos. Bora! O que significa esse a cada 45 segundos? É a mesma ideia da palavra por. Está indicando que você vai construir uma progressão aritmética. Está indicando que você está criando uma proporção. Bora! A primeira vez que acende, 45 segundos. A segunda vez que acende, 45 segundos. Mais 45, mais 45. Né? A cada 45, se a cada 45 eu vou somando de 45 e 45. Aí como é que fica? Bora! Lembra do consumo? O por não indicava uma sucessão que ia progredindo em PA? Aqui também, ó. 45, mais 45. 45 duas vezes. 45 três vezes. 45 quatro vezes. Eu estou lembrando de quê? Dos múltiplos de 45. Se ele diz que acende uma vez para cada 45 segundos, a cada 45 segundos, ele está colocando os acendimentos nos múltiplos de 45. Ele está colocando numa progressão aritmética de 45 e 45. Ele está progredindo de forma linear com o tempo. Ó. A cada 45, você acende uma vez. Mais 45, acende a segunda vez. E daí por diante. Tudo isso aí dá uma ideia de proporção, mas dá também a ideia de múltiplos. As lâmpadas verdes acendem a cada 60 segundos. As lâmpadas azuis a cada 27. Então essa palavra a cada, ela vai dar a ideia de quê? De sucessão em PA, vai dar a ideia de múltiplos. E é com isso que eu vou resolver a questão. Olha o que ele perguntou no final. As vermelhas só acendem quando as outras lâmpadas estiverem todas acesas ao mesmo tempo. O que significa isso? Vamos pensar. Quando é que a luz amarela acende? A luz amarela acende quando?
são os múltiplos de 45. Onde é que a luz verde acende? Nos múltiplos. Olha como eu traduzo a palavra a cada como múltiplos. A cada 60 quer dizer que é nos múltiplos de 60. E a outra, a cada 27 é nos múltiplos de 27. Opa! Múltiplo. Quando é que elas vão acender? Ao mesmo tempo. Significa que o número vai ser, ao mesmo tempo, um múltiplo de 45, um múltiplo de 60 e um múltiplo de 27. Cada lâmpada tem o seu múltiplo. Mas se elas vão acender juntas, esse número em que elas vão ser juntas, tem que ser ao mesmo tempo um número que seja múltiplo de um, múltiplo do outro, múltiplo do outro. Ele vai ter que ser um múltiplo junto dos três, para as lâmpadas acenderem juntas as três. Deu para entender o que foi que eu falei? Se você não enxergou, eu fiz um esquemazinho. Ficou uma bolinha antes do tempo aí, tá bom? Não se preocupe não. A cada 45 está lá, 0, 45, 90, são os múltiplos de 45. A cada 60, múltiplo de 60. A cada 27, eu tenho os múltiplos de quem? De 27. Qual é a primeira vez em que elas estão acendendo juntas? Você já está vendo aí na figura. A primeira vez é no instante 0. Quando você liga a árvore de Natal, naquele momento ali, todas acenderam juntas. É o instante inicial. Mas depois disso, a primeira só vai aparecer nos múltiplos de 45. Peraí, então qual vai ser a próxima vez em que elas vão acender juntas? A próxima vez que elas vão acender juntas, vai ser no próximo múltiplo, que for comum ao 45, ao 60 e ao 27. E quando é que o múltiplo vai ser comum ao 45, ao 60 e ao 27? Eu não sei quando é, mas o indício eu sei. Que a primeira vez que isso for acontecer depois do 0, vai ser naquele que eu chamo de menor múltiplo comum. Então, repetindo, se você quer que elas acendam juntas, você quer que ele seja um múltiplo comum, não quer? A primeira vez que eu tenho um múltiplo comum é no 0. A segunda vez que eu tenho um múltiplo é justamente naquilo que eu chamo de MMC, que é o menor múltiplo comum positivo desses caras. Qual vai ser a próxima vez? Vamos pensar. Esquece esse exemplo, vamos pensar aqui de cabeça agora. Quais são os múltiplos de 2? Múltiplo de 2? 0 é o primeiro. Depois do 0. 2, 4, 6. Quais são os múltiplos de 3? 0 é o primeiro. Depois do 0. 3, 6. Deu certo. Então o que é o 6? É o menor múltiplo que é comum aos dois. Mas quem é depois dele? Vamos pensar, depois do 6. Múltiplo de 2, quem é? 8, 10, 12. Múltiplo de 3, depois do 6. 9, 12. O que é que o 12 tem a ver com 6? É o próximo múltiplo de 6. Então guarde isso. Ó. O MMC não é um cara qualquer não, sabe? O MMC, ele, depois do 0, é o primeiro múltiplo que é comum a todo mundo, não é isso? Os próximos caras que vão estar aqui são justamente os múltiplos dele. Então, se eu descobrir que o MMC for 6, eu já sei que todos os múltiplos comuns vão ser os múltiplos desses 6. Aí, se o primeiro deles for 6, quem seriam os próximos? 12, 18, 24. Seriam os múltiplos desse cara. Então, o MMC, ele ganha importância porque ele não somente é o primeiro,
positivo, que dá certo, mas ele me ajuda a identificar quem são os outros. Basta olhar para os múltiplos dele que você vai encontrar quem são os outros. Está tranquilo isso aí, pessoal? Então, palavras que... Quando tiver uma questão, a palavra a cada, dá a ideia de quê? De múltiplo. Dá a ideia de quê? Dá a ideia de que você está construindo uma ideia parecida com a ideia do corpo. Aí você está construindo uma sucessão, uma PA. Está construindo uma proporção. Está percebendo um padrão de crescimento proporcional com o tempo. Está tranquilo aí? Então volta para cá. Eu tenho que achar aqui para resolver a questão. Então, o menor desses múltiplos comuns. Porque é nele que as lâmpadas vão acender juntas. Então vamos achar quem é esse cara. Vocês lembram como é que calcula a MMC? Revisão final. Como é que se calcula a MMC? Bota todo mundo um do lado do outro. E a dica que eu vou dar agora já é para calcular o MMC e o MTC ao mesmo tempo. Tá bom? O processo que eu uso sempre é para calcular tudo ao mesmo tempo. Quando vocês forem calcular o MMC, comecem por quem divide todo mundo ao mesmo tempo. Comecem por esses que dividem todo mundo ao mesmo tempo. Tem algum número que divida ao mesmo tempo 45, 60 e 27? 3. Eu vou começar pelo 3. Vamos lá. Se eu começar pelo 3, o que vai aparecer aí? 15, 20 e 9. Tem alguém mais que divida todo mundo ao mesmo tempo? Tem mais alguém? Galera, se vocês tiverem dúvida, não precisa pegar todo o número do universo, não. Basta pegar o seguinte, ó. Quem que divide o 15? Não é o 3 e o 5? O 3 consegue dividir o 20? Então o 3 não divide todo mundo. Qual é o outro? O 5, é isso? O 5 divide o 15? Divide o 20? Mas ele divide o 9? Então não tem ninguém que divida ao mesmo tempo o 15 que os outros, todos ao mesmo tempo. Então acabou. Qual o único número que divide todo mundo ao mesmo tempo? 3. Espera aí, ó. Quando você fez essa primeira parte, que é dividir todo mundo ao mesmo tempo, você encontrou o maior divisor que é comum a todo mundo ao mesmo tempo. Você procurou todos aqueles que dividem todo mundo ao mesmo tempo. E você viu que o único cara que divide todo mundo ao mesmo tempo é o 3. Então ele vai ser o nosso maior divisor comum a todos. O único número que é divisor comum a todos é esse cara aqui. Por isso que o MDC é 3. Mas se você quiser o MMC, você não pode parar aí. Você não pode só pegar quem divide todo mundo. Para pegar o MMC, você continua a divisão, nem que não pegue todo mundo. Nem que fique alguém de fora. Por exemplo, o 2 divide todo mundo? Não, mas eu vou dividir por 2. Porque pelo menos um deles dá para dividir. Quando eu dividir por 2, vai ficar 15, que não mexe, vai ficar 10, vai ficar 9. Vocês notem que eu tento dividir todo mundo por ele. Vamos lá, dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então eu continuo, dividindo por 2. 15, 5, 9. Por 2 não dá mais. Dá para dividir por 3? Dá, vamos pegar outro 3. Divide por 3, vai ficar 5, 5 e 3. Porque o 9 também dá para dividir por 3. Quem puder dividir, você divide. Se eu dividir por 3, novamente, 5, 5 e 1. Aí eu vou dividir agora por 5. Quando eu dividir por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Vocês notaram a diferença entre o passo azul e o passo vermelho? O passo azul qual é? Quem divide? Todo mundo. Quando acabar o passo azul, encontrou o MDC. Se você continua, vai seguindo no passo vermelho, vai encontrando quem? Se for até o final, até 1, vai encontrar o MMC. Professor, como é que eu faço para encontrar esse MMC? Você pega todo mundo que você escreveu aí e sai multiplicando. Sai multiplicando todo mundo. Por exemplo, quantos 2 aparecem aí? 2? É 2 ao quadrado. Quantos 3 aparecem aí? 3? É 3 ao cubo. Quantos 5 aparecem? 1.
isso fica elevado a 1. Se você fizer essa conta, vai ficar 2 ao quadrado, 3 ao cubo, vezes 5. Se você multiplicar tudo, vai encontrar 540. Está tranquilo aí? Só que é 540 o que mesmo, hein? Não estava tudo em segundos? E ele queria de quanto em quantos minutos acontece o acendimento simultâneo. Peraí, só que para transformar segundo em minutos, é só dividir por 60. Se eu dividir, 540 por 60 vai dar 9, não é isso? 6 vezes 9, 54. Então, realmente era isso que você tinha que fazer. 9 vezes 60 segundos dá 9 minutos. Deu para entender a questão? Qual a palavra-chave dessa questão? Acaba. Vai ter uma questão na prova de amanhã, vai ter a palavra por, vai ter outra questão com a palavra acaba. Porque a prova de amanhã, ela quer que o aluno construa sequências, quer que o aluno perceba padrões. E vocês vão amanhã na prova de vocês, olhar para um desses padrões e tentar ver se esse padrão tem a ver com os múltiplos do número. Vocês vão encontrar outro padrão tentando associar a ideia de frações. Está tranquilo aí, pessoal? Quando eu falar em inclinação, se inclinou mais para o Y, é porque está valorizando o Y. Se inclinou mais para o X, é porque está valorizando quem? O X. Para quem você inclinar, quer dizer que você está dando mais bola para um do que para o outro. Ok? Questão de número... acho que é 3, não é isso? 4, B de bola aí. Número 4, B de bola. Vamos para 5. Melhor, 3 mesmo, né? Era 3 mesmo. 3, B de bola. Questão número 4 agora. Vamos respirar fundo, que essa aí também é muito legal. Vamos ver se a gente consegue entender o que a gente faz nessa questão aí. Os números naturais de 0 a 3.000 foram dispostos. Quer dizer o quê? Que não é somente uma questão de número. É uma questão que fala da posição do número. Então, essa questão é uma questão que pede para vocês perceberem um padrão, não somente de número, mas um padrão de posição. Os números têm uma certa posição. Vamos pensar aqui junto, olha. Vocês estão enxergando já que posição está sendo essa? Vocês enxergam um padrão aí de crescimento? Enxergam um ritmo aí? Percebam o padrão. Sobe, desce. E aí, você, como é que eu trabalho com esse tipo de questão? Vocês vão parar aqui, vocês vão parar de olhar para essa questão, e vão olhar no material de vocês para a questão número 9. Acho que é 9, acho que isso é 9 mesmo. Só para ver se é 9 mesmo aqui. Não, 20. A questão 20. Olha para isso aí, ó. Um garoto está construindo uma sequência de polígonos, formado por 8 palitos, como mostra a figura. O que você está vendo? Outro padrão. O Fábio, quando ele montou esse material, o Fábio Frota, ele foi extremamente feliz ao colocar essas duas questões. Que todo ano no Enem tem essas duas ideias. Numa, ele pega uma figura geométrica colocando números, e na outra, ele constrói uma figura geométrica colocando objetos para formar o total. Aqui, ele foi juntando palitos para formar uma figura. Na outra, ele foi formando números em posições diferentes para formar uma sequência. Vocês perceberam a diferença, a proximidade entre as duas questões? As duas questões se referem a descobrir um padrão. Lá era um padrão de quem? Da posição. E aqui vai ser um padrão de quem? Geométrico. Lá era um padrão da posição, aqui é um padrão geométrico. Vou voltar para a questão de número 4, tá bom?
Porque eu acho, com toda sinceridade, que essa questão, essas duas ideias vão estar na prova de vocês. As duas. Vamos voltar para cá. Ó. Qual a palavra que me fez pensar nessa ideia de padrão? Os números naturais estão dispostos, estão arrumados, estão organizados, estão posicionados. Palavras que me dêem essa ideia de que números foram colocados em alguma organização espacial. Conforme a figura que mostra o começo do processo. Galera, ó, o que o aluno costuma cair nesse tipo de questão? Ele começa a pensar o seguinte: quantas linhas tem aí? Quantas linhas tem aí? 5. Aí ele pensa: se tem 5 linhas, eu vou pegar os números e vou dividir por 5. Ele fica com a impressão, ele fica querendo forçar a barra para que toda linha seja igual. Mas você não está vendo que as linhas são diferentes? Não está bem visível que as linhas aí são diferentes? Não está bem visível que a linha 1, ela vai 0, depois rapidinho já volta para o 8, e a quinta linha só apareceu uma vez até agora. A linha 1 já está repetindo, mas a linha 5 só apareceu uma vez. Notem que esse processo não faz com que as linhas fiquem iguais. Isso vai ter um distrator lá na prova de vocês, pegando os números e querendo dividir por 5. Quem pegar os números e dividir por 5 vai encontrar uma resposta lá errada. Não pode cair nessa ideia. Não é pegar quantidade com quantidade. Não se compara quantidade com quantidade direta. Quantidade de números com a quantidade de linhas, não. Você tem que analisar o que acontece. A palavra-chave é perceber que você está construindo aí um ciclo de repetição. Tem um ciclo, está se repetindo. Igual trigonometria. Aqui, se você olhar, ele quer saber o número de posição 2017, não é isso? Para chegar nesse número, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar para essa figura e não vou olhar para a figura toda. Esse é o grande bizu dessa questão. Nunca olhe para a figura toda. Olhe somente para uma posição dessa figura. Por exemplo, vamos escolher uma posição. Escolha qualquer uma aí. É lógico que eu vou começar com 0. Né? Não é não? Sim. É e não é. Cuidado, que isso aí é pegadinha de prova. E na próxima questão, a pegadinha está justamente em quem tentou começar pelo 0. Na de geometria. Aqui, coincidentemente, se eu começar com 0, não tem problema. Se eu começar com o primeiro número, não tem problema, porque ele é 0. Vamos pegar aqui, vamos começar aí, ó, vai. Se eu pegar esse primeiro cara e tentar escolher essa posição dele para analisar. Olha o que acontece, ó. 0. Qual é a próxima vez em que essa posição vai aparecer? 8. Eu não olho para o número todo. Estou nem aí para o resto, não, acho. Eu vou olhar só para essa posição. O 0. Quando é que o 0 repete? No 8. A posição repete onde? No 16. A posição vai repetir onde? 24. Então eu estou repetindo a cada... Repetindo a cada... Viu como a palavra apareceu de novo? A cada 8. Se eu estou repetindo a cada 8, então eu estou em grupos de 8 em 8. São os múltiplos de 8. Tá? Não está fácil isso aí. Ei, quem começou lá em cima? Qual é o primeiro número? 4, lá em cima. 4. Qual é o próximo? 12. Próximo? 20. Não tente comparar o 12 com 4. Tente olhar para o que variou. Quem olhou o 12 com 4, tentou pensar em múltiplo de 4, perdeu a questão também. Quem escolheu uma posição errada lá em cima e não soube corrigir, também errou a questão. Então, o que é que você tem que olhar?
não é somente a relação entre os números, tem que olhar a relação entre as variações. Pessoal, eu vou repetir. Olha, a relação não é entre o número, é entre a variação dele. Do 4 para o 12, variou quanto? 8. Do 8 para o 20, variou quanto? 8. Viu como? Quem fez por baixo, viu que era um múltiplo de 8? E quem fez em cima, olhando para o que varia, também pensou no 8? Quem fez tentando fazer relação direta de número com número, pensou no 4, não foi? E perdeu a questão. Quem fez olhando para a variação foi quem acertou. Então guarda bem essa ideia. A posição, a primeira posição, ela pode me enganar. O 4, que foi a primeira posição, ela podia me enganar. Então eu nunca olho, eu nunca me confio somente na primeira posição. O que importa não é a primeira posição, mas sim o quanto que elas estão variando de um passo para o seguinte. Cuidado com a primeira posição. Primeiro, não é bem? O primeiro é sempre a sua pegadinha da prova. O primeiro é sempre o cara que te engana com relação ao padrão que você vai seguir. Não olhe para o primeiro, olhe para a variação dele em relação ao segundo. Olhe para quanto ele variou para o segundo, não olhe só para ele. Continuou. Se eu olhar aí, eu vou ver 0, 8, 16, eu estou vendo os múltiplos de 8 que eu estou falando a cada 8. Então, como eu quero achar o 2017, eu vou pegar 2017 e dividir em que grupos? De 8 em 8. Eu vou distribuir de 8 em 8. Se eu fizer essa conta, né? 20 por 8 é 2. Vai dar 16, sobra 4, não é isso? Aí 21, 41 por 8. Vai dar 5, 5 por 8, 40, sobra 1. Sobrou 1, 17. Por 8, 2. 16, sobrou 1. O que significa sobrar 1? Você estava em qual posição? Estava lá embaixo? O que significa sobrar 1? Significa que você não está naquela posição exata. Significa que depois que você der vários ciclos, que você andar 252 ciclos, você ainda vai ter restado 1 lá no final. Isso quer dizer que no último ciclo, tu tem que andar mais uma subidinha. Então, se você continuar no processo, se você tivesse um resultado 0, você ia ficar na última linha. Você está analisando aquela posição. Como sobrou 1, ainda precisa dar mais uma posiçãozinha. E aí você vai acabar subindo para a segunda linha. Por isso que o 2017 está onde? Na segunda linha. O resto, minha querida, eu vou voltar. O resto, o resto, 1, ele diz isso aqui para mim, o resto 1, porque não entendeu. Ó, para cá. Aqui, dividido por 8, dá 0. Aqui, dividido por 8, dá resto 0. Aqui, dividido por 8, dá resto 0. Vai dar sempre resto 0. Se está dando resto 1, beleza, Tiago? Tranquilo, né? Se deu resto 1, quer dizer o quê? Que eu tive que subir uma posiçãozinha a mais daquela em que eu estava. Se eu estava em 2017, eu deu resto 1, quer dizer que eu não estou naquela posição que eu marquei. Eu tive que subir uma posiçãozinha a mais para chegar onde eu queria. Por isso que eu fui bater na segunda linha da questão aí. Opa! Seria, mas aí você tem um problema, qual é? A primeira. Você não começou lá embaixo, começou onde? Lá em cima. E aí eu te pergunto, qual é o número 2017? O número 2017, se você não está começando do 0, se você está começando com ele lá do 4, tu ia ter que descontar esses 4. Aí ia dar um problema sério no final da conta. Entendeu? Aí você descontando aqueles 4, aí você ia poder começar a fazer a contagem. Ia ser um pouquinho mais complexo. Comece pelo 0 que facilita. Mas cuidado, que não é ele que é importante. O que importa é a variação dele. Ok? Vou passar adiante. Essa aí é o gabarito da letra B de bola. E vou lá para aquela 20 que eu tinha avisado para vocês, que ia ser parecida com ela. Só que a 20 é uma questão de quê?
padrão também, só que não é padrão somente de colocar número na posição, mas sim colocar figurinhas, de construir figurinhas. Já caiu isso aqui umas 4, 5 vezes na prova. Não necessariamente com palitos, mas com alguns outros objetos, pegando triângulo, pegando outras coisas para poder montar figuras. Cadeira também, exatamente. Um garoto está construindo uma sequência de polígonos formado, por 8 palitos. E aí, a primeira pegadinha da prova. Olha o que alguns alunos pensaram. Professor, se cada quadrado tem 8 palitos, olha como apareceu o distrator. Se a cada quadrado eu tenho 8 palitos, aí ele já pensou em quê? Que era múltiplo de 8. Ele não pensou, não, a cada polígono eu tenho 8 palitos. Se a cada polígono eu tenho 8, o enunciado conduziu a galera a errar a questão. O enunciado foi construído para forçar você a imaginar um distrator. Está te enganando, está dizendo, dá atenção, cara. Presta atenção, macho. Presta atenção. Quando a figura está formada, cada polígono tem 8 palitos, realmente. Aqui tem 8, porém, 2 polígonos vizinhos, eles têm palitos em comum. Palitos que quando eu botei o primeiro polígono, eu já coloquei. Eu não preciso colocá-los novamente quando eu for construir o segundo. Então, o segundo polígono tem 8 palitos? Tem, mas 3 já estavam lá. Percebeu a pegadinha da prova? Então, cuidado. Essa é a pegadinha da prova. Estou falando sério. Vai ter isso na prova amanhã. Vai ter uma questão em que ele vai colocar uma figura, uma acoplada na outra, vai te dizer, vai te passar a impressão que a figura tem toda a mesma quantidade, e você vai querer fazer a conta, dividir tudo pelo total de uma delas. Mas não pode fazer isso. Por quê? O que importa é o primeiro? Não. Quem importa, eu aprendi na outra questão, que quem importa não é o primeiro. Quem importa é a variação. Guarda isso, pessoal, pelo amor de Deus, guarda isso. Nem todo gráfico começa na origem, o gráfico começa lá de cima. Então, o que importa não é onde ele começa, e sim são as variações do Y e as variações do X. Questões de proporção, o que importa é a variação do Y e a variação do X. Está tranquilo até aí? O que você percebeu então aí? Que é uma questão fácil, de palitinho. Mas é uma questão que no texto me conduzia a fazer uma conta que eu ia perder a questão se eu fizesse ela. Quando ele coloca lá, um polígono é formado por 8 palitinhos, ele queria que eu dividisse por 8. Se eu fizesse a conta, eu perdi a questão. Eu não vou dividir por 8. Vamos lá, o que eu vou fazer? Ele quer saber o que acontece se ele dispuser aí 225 palitos. Eu não vou mais dividir por 8. O que eu tenho que fazer? Eu vou devagar. Eu vou analisando e os ciclos completos. Aí eu vou pensar o seguinte, ó. Na primeira volta que você deu lá em cima, realmente são quantos palitinhos? 8. Na segunda volta, aí é que está o detalhe. Na segunda volta, como já tem 3 aqui, ó, como já tem 1, já tem 2, já tem 3, eu vou colocar mais quantos? O que variou? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar mais 5, eu fechei a segunda volta, não fechei? Fechei ou não fechei? Segundo distrator da questão. O aluno preguiçoso quis continuar.
O aluno preguiçoso não quis continuar. O aluno preguiçoso viu assim, peraí, se da primeira para a segunda aumentou 5, deve ser tudinho aumentando 5. Aí ele foi tentar dividir por 5. Perdeu a questão. Por que perdeu a questão? Porque foi preguiçoso. Galera, o que acontece do primeiro para o segundo? Obrigatoriamente vai acontecer do segundo para o terceiro? Então o aluno bom passou pelo segundo distrator. Qual foi o segundo distrator? Coragem. É o distrator coragem. É o distrator que fala o seguinte, ó, faça o terceiro. E aí você tem surpresa. No terceiro quadrinho aí, você só tem 2 já colocados. Então tem que colocar mais quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então passou pelo distrator coragem e teve uma surpresa. Qual foi? Na primeira variação deu 5, na segunda deu 6, deu diferente. Aí o aluno se desespera. Aluno de fora, do alcance não. O aluno alcança, ele alcança o próximo passo com a coragem que ele tem e vê lá na frente, olha aí, ó, que no quarto passo volta a aumentar 5. Peraí, aumentou 5, aumentou 6. Se voltou a aumentar 5, realmente o próximo deve ser voltando a aumentar quanto? 6. Aí o aluno que teve coragem de ir até o quarto, o quinto passo, ele percebeu que a repetição não era de 1 por 1, mas era de 2 em 2. E a repetição era de 2 em 2 grupos. 5, 6, depois. 5, 6, depois. 5, 6. Ou seja, o que repete não é só o 5, não é só o 6. O que repete, na verdade, é o 11. De 11 em 11 eu estou repetindo. Vocês estão notando que essa questão é massa? Estão notando como essa questão é massa? Perfeita, não? Porque ela envolve 3 distratores. Primeiro distrator, a pressa de ler o enunciado e achar que o padrão 8 serve para tudo. Segundo distrator, o aluno que tem pressa, viu a primeira variação e achou que ela ia resolver até o final. E o terceiro distrator qual é? O aluno que não teve essa sacada de perceber que 5 e 6, no fundo, é uma variação de 11. Se variou 5, 6, 5, 6, 5, 6, está variando 11. E se você percebeu isso, se é a cada 11, se a repetição ocorre a cada 11, a divisão que você tem que fazer não é nem por 5, nem por 6, nem por 8. É por quanto? Por 11. Espera aí, tem uma coisa que eu falei antes. Qual foi? Eu divido direto 225 por 11. Eu tenho que lembrar de quê? O primeiro passo. Lembra que o primeiro cara é aquele que desconfigura tudo? Então, o que era para o aluno ter feito de início a questão? Ter descontado o primeiro. Qual é o primeiro polígono? 8 palitinhos. Depois do primeiro, é que começa a variar de 11 em 11. Então, olha quantas ideias tem nessa questão aí. E são ideias todas simples, mas são ideias que a galera esquece. Esquecer de um passo, perdeu a questão. Então, primeiro cara é alguém que me engana. O primeiro termo da sequência, ele não precisa seguir o padrão dos outros. O primeiro termo da sequência, é sempre bom fazer o que com ele? Tirar ele da sequência para ele não me enganar. Professor, por que na questão anterior você não fez isso? Porque na questão anterior eu comecei de onde? Do 0. Então tirar 0 não precisou. Mas lembra o que eu falei? Se eu tivesse começado do 4, eu teria que ter tirado aquele 4, não? Aqui eu comecei de onde? Do 8, então eu tive que tirar o 8 para poder continuar a brincadeira. Tirei o 8, ficou quanto? 17. Aí eu percebi que depois dos 8 primeiros, o resto se repete a cada 11. Se é a cada 11, o que eu faço?
divido por 11. Aí eu vou fazer a divisão aqui rapidinho, tá? 21 por 11 dá 1, fica 11, 10, 107, vezes 9 vai dar 99, sobrou 8. Isso quer dizer o quê? Bora, o que significa isso aí? Bora, o que significa isso aí? Que depois de ter começado com 8, eu andei mais 19 grupos com 11, foi ou foi? E sobrou 8, não foi não, no final? Mas espera aí, como é que é meu processo? Não é sempre mais 5, mais 6? É ou não é? Dentro dos 11 eu não consigo andar o 11 completo não, porque só tem 8. Andar 11 completo não dá para eu dar outra volta de 11 completo aqui não. Mas cada quadradinho não é 5 e 6. Então, como sobrou 8, dá ainda para você dar um passozinho a mais, construindo mais um polígonozinho com 5. Dá. É 5, depois 6. Se você tinha 8 e andou mais 5, ainda vão sobrar quantos palitinhos? 3. Então, ó, no final, se você for andando de 11 em 11, vai construir vários ciclozinhos, sobrando 8. Como 8, você pode construir mais um com 5, que é o próximo passo, vão acabar restando quanto? 3 e o gabarito da letra B de bola. Qual é a outra pergunta que poderia ser feita nessa questão? É C, é? Então corrija, é C de casa. É C de coisa fofa. É C de corrija. Então com 3, não é isso? 3 palitinhos? C de casa? Qual é a outra pergunta que poderia ser feita nessa questão? Quantos polígonos você formou? Não é não? Não poderia ter feito essa pergunta? Quantos polígonos desses você acabou construindo até o final? Aí você ia lembrar de quê? Vamos lá. Teve aquele primeiro, que o primeiro é sempre contado de forma separada. Depois do primeiro, teve mais quantos? Bora. 19. Só que esse 19, dentro deles tem quantos? Não é 11? Dentro deles tem quanto? 2, né não? 19, mais 19 dá quanto? 38. Com já tinha um lá no começo, deu quanto? 39. Com mais um aqui do final, vai dar quanto aqui? 40. Então, se ele perguntasse quantos ciclos você consegue construir, aí você teria que dizer exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Você teria um lá no começo, você sempre separa ele do resto, um aqui no final, e mais 2 vezes 19 no meio do processo. Mais 38. Daria um total de 45. Está tranquilo isso até aí? Nosso... Opa. Se ele não... Olha aí, coisa boa. O item E fala quantos? Falta 5 palitos? Ah, boa. Ele está lembrando o seguinte, ó. Sabe que no começo tinha que descontar o primeiro passo? Ele fez a conta sem descontar o primeiro passo. Encontrou uma resposta errada. Encontrou com resposta 5. Então, repito, ó, se você não lembrar de descontar o primeiro passo, você caiu na pegadinha do primeiro termo. O primeiro é sempre pegadinha. O primeiro sempre tem que ser descontado na contabilidade geral da questão. Tiago, eu vou fazer só, isso não pedi poder, é um minutinho, só para terminar. Ó, estava errado aqui, isso aqui, essas 5 aqui. É só para o pessoal não se enganchar com relação a ela, tá bom? Vocês não se enganchar. Uma lona com formato de triângulo isósceles. O que é isósceles? 2 lados iguais. E ele diz que os lados são AB e BC. São esses 2 que estão em pé. Esses 2 em pé são os 2 lados que são iguais. Ok? Nas questões de geometria, tem uma hashtag que eu uso.
você nunca mais esquecer. Hashtag traça altura. Traça altura. Tudo que for questão de geometria, que vocês não souberem fazer, trace a altura que desenrola. Trace a altura e aplique o teorema de Pitágoras, que dá certo. Traça a altura, no máximo, usa seno, cosseno e tangente, que dá certo. Repito. Eu esqueci a lei dos senos, esqueci a lei dos cossenos. Tem nada não, macho. Traça a altura. Hashtag traça a altura. Estou falando sério. Questão de geometria espacial. Uma pirâmide maluca. Trace a altura da pirâmide. Ela vai bater no centro da pirâmide e você liga, monta os triângulos retângulos. Questão de geometria plano espacial, uma porrada dela é de traça a altura. Quando não for isso, é questão de semelhança. É questão de uma figura proporcional à outra. Só que nessa questão, o Enem foi bonzinho. Olha o que ele fez. Ele já traçou a altura para ti. Aí a questão ficou mais fácil, porque ele já traçou a altura. Ele já traçou a altura. Foi, não, ali, ó. O que eu faço quando ele traça a altura? Eu fecho a altura com triângulos retângulos. Traça a altura para quê? Para formar triângulos retângulos. Se você olha, ele te disse que o AB é 30, o AC é 24 e o BC é 30. Vou traçar a altura, já traçou. Então, peraí. Fecha o triângulo. Se já traçou a altura, é só fechar o triângulo. Se você olhar lá, ixi, eu acabei não mudando. Ele disse que a altura é 18. Ele disse que aquele bichinho ali é 30. E ele quer saber o valor do X. Ora, se é altura, é Pitágoras. Se é altura, é Pitágoras. Apliquei o teorema de Pitágoras, ficou 30 ao quadrado, 18 ao quadrado, x ao quadrado. E como no Enem sempre cai triângulo retângulo facinho para a gente, eu já vou procurar ver se não é o triângulo 3, 4 e 5 que está escondido. Que pode ser. E realmente era. Se eu pegar o 18, dentro do 18, eu tenho 3 vezes 6, que é 18. Se eu pegar o 30, é 5 vezes 6, que é 30. Se um é 3 vezes 6 e o outro é 5 vezes 6, o outro só pode ser 4 vezes 6. E 4 vezes 6 é quanto? 24. E aí, se ali é 24 no X, se é 24 aqui no X, é 24 aqui, e por trás os lados são iguais, então ali também vai ser 24. 24, 24, 24 é triângulo equilátero. Para achar o perímetro do triângulo equilátero é só você fazer o quê? Somar os três lados. Deu para entender o que foi que eu fiz aí? Hashtag traçar a altura. Mas se ele já traçou a altura para você, é só tu fechar o pitch, fechar o tio pitch, teorema de Pitágoras, e aplicar o teorema de Pitágoras, ou no máximo, aplicar seno, cosseno e tangente. Está tranquilo aí, pessoal? O gabarito dessa questão era a letra C de casa, né? Falava que o triângulo era equilátero com PT 72. Galera, e para terminar, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. A prova amanhã é uma prova de cálculo. A prova amanhã é uma prova que tem física, química, matemática. Eu nem falo tanto da biologia, que são poucas questões de cálculo lá na biologia. Mas olha para mim, olha para cá. Se alguém aqui está achando que sabe já as 90 questões, eu vou fazer um estátua para ele aqui. Ninguém sabe as 90 questões. Ninguém. Estou falando sério, ninguém sabe as 90 questões. Mas o cara fechou matemática. Ele vai acertar umas 30 e pouco em natureza. 20 e pouco, 30 em natureza. Mas o cara é muito bom, o cara passou muito. Ele vai errar alguma coisa na prova. Por causa do tempo. Então, as questões difíceis vão estar difíceis para todo mundo. Sabe qual vai ser a diferença de quem passa e quem não passa? Não é o fato de ele ter perdido essa questão. É o tempo que ele demorou para renascer na prova. Preste atenção. O Enem
tem 90 batalhas. Vence não é quem cair menos. Vence é quem se levantar mais rápido para fazer as questões. Se você pegar uma questão difícil, empancar nela e depois ficar pensando, eu perdi essa questão, você não sai do canto. Entenda, o Enem, ele não é uma prova para você fechar. É uma prova para você chegar ao final tentando mostrar tudo que você aprendeu. Então, se você não sabe uma questão, você use sua inteligência emocional para falar o seguinte, peraí, deixa eu ir logo para frente, vai ter uma fácil lá na frente que eu não posso perder, porque se eu perder muito tempo na questão difícil e acertar difícil, pela teoria da resposta ao item, essa difícil que eu acertei não vai valer muita coisa porque eu errei a fácil lá na frente. Então entenda, você tem que organizar seu tempo na prova. E como é que organiza o tempo? Você vai fazendo com tranquilidade, com uma certa serenidade de dizer, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber onde eu vou centrar meu foco, onde eu vou centrar minhas forças. Nas fáceis eu vou centrar minhas forças. Na questão difícil eu vou pular e se der tempo no final eu volto para ela. Isso é a estratégia de quem passa no Enem, de quem tira notão no Enem. Não tem quem fecha a prova de natureza. Não conheço uma pessoa que tenha fechado a prova de natureza. Até conheço gente que fechou matemática. Mas fechou natureza é difícil. Então vocês vão ter que pensar uma coisa. Qual é? Eu não preciso acertar tudo. Mas eu preciso, depois de errar uma questão, me levantar rápido para fazer a próxima. Porque a prova tem 90 batalhas. E a derrota em uma não significa derrota na próxima. Se a primeira da tua prova for difícil, ela não pode te abalar. E eu quero todo mundo aqui, fazendo carão na hora da prova, todo mundo rindo. O tempo todo rindo. Eu não quero ninguém aqui com cara de tristeza durante a prova. Você tem que fazer a prova vendo o seguinte, não, tá ótimo. Para quem está na sua sala, olhar para você e falar assim, vixe, esse cara está se garantindo, Aí o cara lá que tem a preparação dele fala, puxa, eu não estou sabendo e o cara está sorrindo. Entendeu como é que é o esquema? Chegou no Enem, feliz, sorrisão no rosto, e durante a prova, nada de assim, ai meu Deus do céu, nada disso aí. Isso aí dá mais segurança para o teu concorrente. Você tem que fazer o quê? Chegar na prova e ser sorridente, feliz o tempo todo. Lembre-se, você fez a melhor preparação. Você esteve aqui todo sábado de manhã se esforçando para complementar seu estudo. Você estudou em casa, pegou o material para fazer as questões, você se preparou para essa prova. Então você tem a melhor preparação que você poderia ter. Falta só o quê? Serenidade, tranquilidade e paciência. O Enem é igual para todo mundo. E vocês vão vencer na prova de amanhã. Beleza? Tchau para vocês, boa sorte.